Tinha passado uma séria crise no nosso casamento. Aliás, tinha passado, força de expressão, porque, na verdade, não tinha passado ainda. Andávamos nos desentendendo, tanto que chegamos a ficar quase 8 meses separados. No fim, voltamos. Acabamos nos acertando e voltando a morar juntos. Ficou tudo 10 naquela volta? Não ficou tudo 10. Até porque, quando a gente se separa da esposa, do marido, é porque alguma coisa vai muito mal. De modo que voltamos, mas, sabe, fazia só 2 meses que estávamos juntos. Inclusive, fazia até tão pouco tempo que a gente estava vivendo, por assim dizer, uma nova vida, né? Os problemas não tinham sido todos superados, mas foi uma espécie de recomeço. Até que algum tempo depois minha mulher veio me contar que estava grávida. Olha, eu fiquei feliz demais. Era nosso primeiro filho. Eu fiquei feliz e ela, mais do que eu até, eu sabia que ela tinha feito uma consulta naquele dia. Mas, por conta do meu trabalho, não a tinha acompanhado. Ela também não anunciou. Não me avisou que seria uma consulta para saber de uma gravidez. Além da consulta, também tinha uma ecografia, de modo que, quando ela ficou com o resultado nas mãos, foi só então que ela me contou. Só que, estranhamente, quando cheguei em casa, até porque ela me falou antes, pelo telefone, eu não encontrei minha mulher com um semblante feliz, como qualquer mulher que vai dar à luz. Quando perguntei como tinha sido a consulta, sabe, ela só respondeu, com o exame na mão, que tinha sido bom. Bom? Mas é só isso que você tem para me dizer? Tá tudo bem com você? Tem algum problema com o bebê? Ela só balançou a cabeça, dizendo que estava tudo bem. E depois falou que não tinha nada de errado com o bebê. Sabe, não sei, mas não era a cara de uma mulher que acaba de saber que está grávida. Quando pedi a ecografia para dar uma olhada, ela falou que não estava com ela, que não tinha trazido, estava só com o resultado do exame na mão. Mas a ecografia não tinha ficado com ela. Olha, eu achei aquilo esquisito, porque até onde eu sabia, nenhum médico costuma guardar com ele esse tipo de exame. Mas, se ele estava dizendo que estava tudo bem, procurei ficar tranquilo. O que eu não sabia é que ela tinha mentido para mim quando disse que o resultado da ecografia não estava com ela. E eu digo isso porque depois acabei encontrando aquela pastinha com os exames, por acaso, no meio das coisas dela. Tudo batia. Data do exame, da consulta. Antes mesmo de ler com mais atenção aqueles papéis, eu fiquei me perguntando a troco de que essa mulher mentiu para mim. Sabe, já falou que tá grávida. Repito, antes da gente se reconciliar e voltarmos a morar juntos, tínhamos passado por um longo período muito difícil do nosso casamento. Tanto que chegamos a ficar 8 meses, um separado do outro. No fim, felizmente, tínhamos voltado a morar debaixo do mesmo teto. Embora, repito, nem todos os problemas tivessem sido resolvidos. Só que agora, ela de repente me diz que tinha engravidado e mente que não estava com a ecografia na mão. Como que não? Estava ali, dentro de uma gaveta. Sabe, a pergunta que me ocorreu foi só essa. A troco de quê? Nesse dia em questão ele estava no banho. Dali do quarto, dava para ouvir o barulho do chuveiro.
Eu aproveitei para dar uma olhada assim mais atenciosa naqueles papéis. E foi então que bati os olhos assim numa determinada informação que realmente me deixou de cabelo em pé. O tempo de gestação. Devia ter algo errado ali. Devia ter alguma coisa muito mal informada daquele papel. Porque o tempo não batia. Ali estava escrito o tempo em que a Luciana estava grávida. Tudo descrito em semanas, só que, repito, não batia. Porque nas nossas contas, minhas e dela, ela não estava grávida nem de 2 meses. Mesmo porque esse era o tempo que a gente tinha voltado. Só tinha uma explicação. E essa explicação veio na mesma hora na minha cabeça. Como ela tinha engravidado logo depois de voltarmos a morar juntos, era impossível ela estar grávida há mais tempo do que 2 meses. Só que não era isso o que constava naquele papel. Para o meu espanto, isso não era tudo. Ali estava escrito que minha mulher estava grávida há 3 meses e 1 semana. Será que era por isso que ela tinha mentido? Só podia, né? Só podia. Sim, porque se ela me mostrasse o papel, a ecografia e aquele histórico ali de semanas, eu teria visto, na mesma hora, que o tempo de gestação não coincidia com... Será, meu Deus, que ela andava mentindo para mim em relação àquele bebê? Só podia, né? Só podia. Outro motivo não havia. Grávida, ela já tinha falado que estava. E depois, sabe, eu comecei a me lembrar de como a encontrei em casa, depois de me contar pelo telefone que estava grávida, esperando um filho meu. Sabe, o semblante dela não era a cara de uma mulher feliz por estar grávida da primeira vez. Primeira gravidez. Só podia significar uma coisa. O filho não era meu. Ela tinha engravidado de outro cara. Naquele período, enquanto estávamos separados. Ou seja, já estava grávida há 1 mês quando voltamos a nos reconciliar. Isso é claro, se aquele exame realmente estivesse correto. Olha, eu me senti tão esquisito. Senti coisas assim, uma emoção que eu não soube nem identificar, porque era um misto de desilusão, decepção, tristeza, principalmente porque sabia que ela tinha mentido para mim. Ou seja, se aquele filho não fosse meu, ela estava fazendo questão de esconder isso de mim. Olha, até certo ponto, não é nem de estranhar muito, sobretudo quando a pessoa recebe aquela notícia e não sabe como agir. Só que de qualquer forma, olha, foi uma coisa muito desagradável, muito triste e sobretudo muito decepcionante. Até porque eu estava tão feliz e tão eufórico, aquela ideia de ter o nosso primeiro filho. Sabe, fiquei muito decepcionado. De qualquer modo, fiquei ali, esperando ela sair do chuveiro. Aliás, isso não demorou muito. Quando ela apontou com a cara ali na porta, eu estava ali me sentindo, sabe, um trapo. Juro por Deus, naquela hora, eu estava me sentindo um ninguém. Uma pessoa sem o menor valor. Um homem que até minutos atrás festejava a chegada do seu primeiro filho e acaba de descobrir que sua mulher havia mentido. Ela estava esperando o bebê, só que não era meu. Não podia. Não podia. Lembro que olhei assim para ela e já notei aquele mesmo semblante
de quando eu tinha chegado em casa, sabe? A cara não era de uma mulher feliz. Quando viu que a ecografia estava na minha mão, junto com as outras informações ali, eu senti que ela gelou. Até porque eu cobrei. E como não haveria de cobrar? Você não falou que tinha deixado esses exames com o médico? Ela só engoliu em seco. E depois, como se estivesse lendo os meus pensamentos, falou: Wagner, a gente está precisando conversar. Olha, eu que já estava com aquela quase convicção na cabeça, quando ela falou aquela frase, cheguei a sentir aquele frio gelado na espinha. Meu Deus do céu. Ela não precisaria dizer mais nada, nem confirmar. Só aquela frase já dizia tudo. O estranho é que só podia ser aquilo. A única explicação que poderia haver era aquela. Só que mesmo assim, não sei. A gente fica com uma esperança de que haja uma explicação mágica, que de repente apareça um dado novo para explicar aquilo que... Olha, daquele momento em que ela falou que a gente precisava conversar, até o instante em que ela abriu a boca e falou, me pareceu até que tinha passado uma eternidade. Porque aqueles segundos foram os mais demorados a passar em toda a minha vida. Repito, parecia um pesadelo. E eu ali, esperando que ela falasse, que ela dissesse, que ela explicasse aquela... Mais do que isso, que ela falasse uma frase, uma coisa assim, do outro mundo, que resolvesse toda aquela situação, porque eu não queria acreditar que aquele filho não fosse meu, embora soubesse que não poderia haver outra explicação. Wagner, eu ia te contar aquele dia, só que não tive coragem. Você ficou tão feliz com a gravidez que eu não quis estragar a tua alegria. Tá, mas pelo jeito que você tá falando, Luciana, você vai estragar a minha alegria agora. Você vai falar de uma vez, você vai esclarecer pelo amor de Deus essa situação. Wagner, eu nunca te traí, juro por Deus. Eu acabei me envolvendo com um amigo lá do serviço, mas quando a gente estava separado. E olha, foi tanto azar que nós saímos 2 vezes. Você acredita? Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Até porque foi uma coisa tão repentina, tão... Por que você não me contou desde o começo, Luciana? Já te expliquei. Eu ia contar, mas aí, sabe, você ficou tão feliz, eu fiquei sem coragem. Eu nunca me senti tão perdido quanto naquele instante. Nunca senti uma agulhada tão dolorida. Parecia que meu corpo todo estava sendo retalhado por navalhas afiadas, porque foi uma sensação de dor que não dá para explicar em palavras. Ela chegou a dizer que não queria mentir para mim, que de um jeito ou de outro acabaria me contando, que só estava esperando o momento mais adequado. E ainda disse que não teve culpa, que não tinha sido uma traição, porque na época a gente estava realmente separados, e foi quando ela se envolveu com esse colega de serviço. De qualquer maneira, confesso que esses argumentos não aliviaram a minha dor.
Ela chegou a dizer que nem sabia que estava grávida quando a gente voltou a ficar juntos, o que era uma espécie de atenuante. Só que, repito, nada do que ela falou, pelo menos naquele momento, aliviou a dor, a decepção, a desilusão, o desencanto. Tanto que eu fiquei de cabeça baixa, sem saber o que fazer, o que pensar. Eu não sabia nem o que dizer. E foi então que ela me perguntou: agora que você sabe, você vai tomar alguma decisão? A gente vai continuar junto? Respondi a única coisa que eu podia, que não sabia. Até porque não sabia mesmo. Eu estava zonzo. Depois ainda perguntei se o infeliz do amigo dela sabia daquele episódio. E ela disse que não havia tido nem coragem de contar. Que queria conversar comigo antes de saber que rumo dar na sua vida. Olha, repito, tudo foi atenuante. Não estávamos juntos, tínhamos nos separado. Quando voltou para mim, ela nem sabia que estava grávida. Eu acreditei nisso, tanto que ela fez o exame depois de voltar. Só que, não sei, mas nada me convenceu e nem me consolou. Pelo menos não naquele primeiro instante. Como a minha mãe morava ali perto, na mesma rua onde a gente morava, resolvi conversar com ela porque, repito, naquele momento, eu precisava de alguém com a cabeça no lugar, para me dar uma luz, para... Ela, de saída, notou que eu estava esquisito. E perguntou o que eu tinha. E eu estava louco para contar. Quer dizer, antes não tivesse contado. Mas eu estava com tanta necessidade de contar para alguém, desabafar. Se eu não conversasse com alguém sobre aquilo, acho que ia me dar um troço. Contei tudo. Inclusive que o filho que a Luciana esperava não era meu. E dei os detalhes. Ela havia engravidado naquele nosso espaço de separação. Minha mãe ficou de boca aberta. E no fim, ela também quis saber de mim que atitude que eu ia tomar. E mais uma vez fiquei sem saber o que dizer. Quando voltei para casa, para minha surpresa, encontrei minha mulher no quarto, já arrumando suas coisas. Perguntei o que ela estava fazendo, ainda que eu soubesse. Pergunta boba, mas de qualquer maneira. Aí ela respondeu assim no fio de voz: estou fazendo isso que você está olhando. Estou arrumando as minhas coisas, Wagner. Vou voltar lá para casa da minha mãe. Até porque eu sei que você não merece passar por isso. Criar um filho que não é teu. Olha, nessa hora me bateu um desespero tão grande, mas... Luciana, pelo amor de Deus, calma. Vamos conversar. Eu não falei para você ir embora. E quem disse que eu quero? Olha, até aquele momento, eu ainda não tinha tomado decisão nenhuma. Mas quando vi minha mulher arrumando as coisas e dizendo que ia sair pela porta, eu fiquei tão desesperado. Querendo ou não, eu amava essa mulher. Era apaixonado por ela, sempre fui. E quando me bateu aquele desespero, foi que eu cheguei à conclusão de que devia impedir aquilo antes que fosse tarde. Luciana, não vai embora. Guarda essas coisas ali no armário. Você quer saber? É claro que não aconteceu tudo do jeito que eu queria. Lógico que não. Mas quer saber? Melhor você ficar. Mesmo que o filho não seja meu de sangue, do que você ir embora e eu ficar morrendo de saudade. Até porque você tá careca de saber que eu te amo. E no fundo, eu sei que você também me ama, ou não ama. Olha pra mim, fala. Se você disser que não me ama, não precisa desfazer nada, pode ir embora. Você não me ama? Você tem certeza do que você está dizendo?
De mim eu tenho toda a certeza do mundo. Eu quero saber de você. Você não me ama? Se você não me ama, pode ir embora. Mas se você me ama, sabendo que eu também te amo, não vá embora, fica aqui. É que eu tenho tanto medo que mais tarde você... Sabe, agora você fala uma coisa, mas e depois? Você de repente pode jogar isso na minha cara? Olha, eu praticamente implorei que ela não fosse embora. Só Deus sabe o quanto eu tive de falar para convencê-la. De mais a mais, ninguém sabia daquela história. Quer dizer, minha mãe sabia, mas minha mãe não ia contar isso para ninguém. Inclusive, no dia seguinte, eu fui lá de novo, na casa da minha mãe, para conversar com ela. E dizer para ela que eu tinha pensado melhor e pedindo também que ela esquecesse aquilo que eu tinha contado. Só que aí, já era um pouco tarde. Ela já tinha contado para a família toda. Sabe quando você entra pela porta e todo mundo fica te olhando? Ah, se arrependimento matasse. Por isso que eu disse que, quando contei, eu caí na besteira de desabafar, porque não devia. Eu, sinceramente, não imaginava que ela fosse espalhar para todo mundo. Tudo bem que só conversou com a família, mas sabe como é a família? De repente, tem até vizinhos sabendo. E o pior de tudo é que, sabe, ficou um clima tão esquisito. Porque nessas horas, as pessoas não têm nada a ver com a tua situação, mas parecem que têm o direito de dar pitaco. Teve um primo meu, inclusive, que veio depois me perguntar se aquilo era verdade. Lógico que eu falei que era. Não tinha mais jeito de esconder. Sabe, e ele não falou nada, me olhou assim de um jeito que já não precisava nem falar. Ele estava me censurando por assumir um filho que não era meu, pelo menos não de sangue. Depois, sabe, até a Luciana teve uma reação que eu não esperava. Sim, porque eu não tinha culpa nenhuma. Mas quando se deu conta que toda a minha família sabia, ela me condenou, pensando que eu tivesse contado para todo mundo. Não era. Ela ficou tão zangada que não adiantou nem explicar. Dizer que eu só tinha desabafado com a minha mãe. E a minha mãe, sabe, que tinha espalhado para todo mundo. Não tive culpa. Só que não adiantou falar. E olha, juro que jamais imaginei que ela pudesse ter aquela reação. Principalmente depois daquele meu gesto. De dizer que aceitava aquele filho como se fosse meu. E aceitava mesmo. Se era para alguém estar decepcionado, era eu. E eu a perdoei. Aceitei. Só que depois de saber que tinha gente, sabe, a par de que o filho não era meu, ela se voltou contra mim. E fez aquilo que quase tinha feito alguns dias atrás. Fez a trouxa dela e foi lá para a casa da mãe. Pedi de todas as formas que ela pensasse melhor. Falei que amava aquela criança, mesmo não sendo minha, de sangue. Olha, eu fiz de tudo e falei tudo que estava no meu coração para que ela, sabe, reconsiderasse. Só que ela estava de cabeça virada. Repito, estava tão revoltada, como se o começo de toda essa história tivesse sido culpa minha, quando não foi. Olha, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que tenho até uma certa razão. Eu acho que ela ficou tão revoltada. E eu acho que bastou só isso para ela ir embora de casa, porque ela já não gostava mais de mim. Sabe, até porque ela pareceu mesmo que estava de cabeça virada.
Até porque, alguns dias depois, eu soube que ela tinha contado tudo pro cara. O verdadeiro pai da criança. Me jogando para escanteio outra vez. Sabe, no fundo, ela talvez tenha feito isso porque não queria mais saber de mim. Quem sabe não gostasse de mim há muito tempo. Por isso até se envolveu com aquele cara num período tão curto de tempo e chegou a engravidar. Eu não consigo me sentir assim um pouco culpado, porque afinal de contas, o que eu tinha de abrir a boca? Mas ao mesmo tempo eu penso, meu Deus, tudo bem que eu não tinha nada mas eu estava com tanta vontade, tanta necessidade de contar, e eu nunca imaginei que a minha mãe fosse contar para todo mundo. E mesmo que eu tenha errado, de ter ido lá, de espalhar. Quem espalhou foi minha mãe, porque eu, na verdade, só contei para ela. Mas digamos que eu seja culpado. Meu Deus, e o meu gesto? E o meu gesto? Minha mulher voltou para casa, dizendo que estava grávida, me deixando acreditar que o filho fosse meu, quando não era. Eu perdoei. E ainda falei que tudo bem, não importava. Eu queria ela de volta, ela e a criança, como se esse bebê fosse meu. Será, meu Deus, que só pelo fato de saber que eu tinha contado, desabafado, naquela hora de angústia, para minha mãe, será que dava a ela esse direito de simplesmente ficar revoltada? Mais revoltada do que eu tinha ficado? Simplesmente porque minha mãe e meus parentes estavam sabendo? E o meu gesto, meu Deus, será que não valeu de nada? Será que essa mulher gostava mesmo de mim? Acho que não. Porque além de ter usado esse pretexto para ir embora, ela ainda contou tudo pro cara, o verdadeiro pai do filho dela. O verdadeiro pai do seu filho, que ela carrega na barriga. E tudo isso, meu Deus, por menos que eu queira acreditar, só significa uma coisa. Ela gosta dele. De mim. De mim ela quer distância. Senão estaria aqui junto comigo. Só que estou só. Ela está lá, junto com ele, e eu estou aqui sozinho. Penando por saber que a mulher que eu amo e que eu estava disposto a perdoar. Mentiras, silêncio dela, tudo. E ela infelizmente preferiu ficar com ele. Essa mulher me ama? É a pergunta que eu faço. Essa mulher me ama, meu Deus? Não precisa nem responder. É claro que ela não me ama. Ela gosta dele. E é com essa convicção que eu vou ter de seguir a minha vida.